só vou responder o ETF ali. Bom, para a gente fechar aqui, o que é ETF? É uma boa, uma pergunta do Alan, é uma pergunta interessante. O que é o ETF? ETF é um fundo que segue um índice. Então a gente tem vários índices no mercado, a gente tem o índice Bovespa, a gente tem o índice de Small Cap, a gente tem o índice de dividendos. Aqui a gente tem poucos índices, lá nos Estados Unidos nós temos uma infinidade de índices. O que é o ETF? É um fundo que vai seguir exatamente o que vai replicar esse índice e a partir daí você consegue comprar cotas deste fundo. Então, eu quero investir no índice Bovespa. Você não consegue investir no índice Bovespa, mas você consegue investir no ETF BOVA11, por exemplo, que segue o índice Bovespa. Existem outros ETFs no mercado negociados que também seguem o índice Bovespa. Eu não sei todos de cor, né? Você tem índices ETFs no mercado que seguem o índice de Small Cap, por exemplo. Vantagens e desvantagens de se investir via ETF. A principal vantagem de se investir via ETF é que você não precisa fazer a análise das ações. Você não precisa aprender, você não precisa fazer o FIA Black, você não precisa aprender nada. Basicamente o que você vai fazer é investir no ETF e a partir daí você já está exposto à renda variável, você já está exposto a um determinado índice de referência que você escolheu, o ETF. Como é que eu multiplico o capital com isso? É fato que a performance do índice Bovespa não é lá essas coisas. Se pegar a performance histórica do índice Bovespa, às vezes, em determinados períodos, ela perde para o CDI. Logo, se você está comprado em um ETF do BOVA11, por algumas janelas de períodos longos, era melhor você ter o CDI, que ia dar no mesmo. Óbvio que você não vai saber quando o ETF vai performar mais ou menos que o CDI. Mas, historicamente, o BOVA11, ou o índice Bovespa, ele tem uma performance pífia, às vezes, para o CDI. Por quê? Por conta da concentração que tem o índice Bovespa. Então, poucas empresas respondem pelo índice Bovespa. Então, como é que eu ganho dinheiro com o ETF? Você tem que ter o que nós chamamos de gestão mais ativa. Ou seja, quando o mercado está muito depreciado, você aumenta a alocação no ETF. Quando o mercado está mais apreciado, valorizado, mais caro, você reduz a sua exposição ao ETF e joga para a renda fixa. Tendo essa gestão ativa, você pode sim conseguir resultados satisfatórios utilizando o ETF. Quais seriam os resultados satisfatórios? Você teria um retorno acima de uma taxa Selic, acima de uma taxa livre de risco de um IPCA. Muito acima? Não. Levemente acima, se você for muito bom no time, em entrar e sair nos momentos certos. Não estou falando de operação diária, semanal, mensal, não. Eu estou falando de tendências, tá? Então, por exemplo, em 2016, quando a gente teve o impeachment da Dilma, nós iniciamos um processo de alta, uma tendência de alta da nossa bolsa. Ali você deveria virar a tua mão e comprar o ETF e você estaria comprado em ETF até hoje, né, seguindo essa tendência. Então você vê, de 2016 até agora é uma tendência mais alongada, tá? E aí com isso sim, ficarei milionário. Pode, depende do aporte, depende de quanto dinheiro você junta. Você vai precisar dos outros tripés para isso. Quais são os outros tripés? Quanto dinheiro você tem, seu estoque de dinheiro, quanto dinheiro você consegue economizar e colocar nessa estratégia. Beleza. Desvantagens agora de um ETF. Enquanto a nossa bolsa de 2016 para cá, vamos pegar dados reais aqui, concretos, para não falar bobagem. Então vou pegar a mínima. Para não ser injusto, eu vou usar a mínima de 2016 e a máxima atual, como se você tivesse feito a melhor alocação do planeta. Você conseguiu comprar um ETF, uma bolsa, quando ela estava 37 mil e 46 mil pontos e carregou esse negócio até agora. Então você teria aí 260% de valorização no ETF, ou seja, aloquei no ETF, de 2016 para cá, eu tive 260% de valorização. Aí agora eu vou pegar uma ação da minha carteira e vou fazer o mesmo processo, eu vou pegar a mínima de 2016, como se eu tivesse conseguido comprar ela na mínima e tivesse carregado até hoje. Eu estou falando em torno de 1.700% de valorização em uma ação, se eu tivesse acertado a mínima de 2016 até hoje. Então, no ETF você teve 260, comprando uma determinada ação aqui que tem na minha carteira, 1.700%. Logo,
Aqui já surge uma diferença fundamental entre ter um ETF ou fazer uma análise de uma empresa, começar a comprar esse negócio e carregar ao longo dos anos. Uma possibilidade de valorização. Uma ação específica, ela tem, uma empresa específica, se bem analisada e bem investida, ela tem a capacidade de multiplicar muito acima de um ETF. Então, com uma única ação que você analise e acerte, a chance de você ficar rico é muito maior. Se eu invisto via ETF, a chance de eu ficar rico é menor. Eu usei esse exemplo, mas a gente pode pegar, por exemplo, vamos pegar uma ação que muita gente gosta aqui, que é Sanepar. Tá? Sanepar, peguei a mínima, trouxe para o preço de hoje, mínima de 2016, Sanepar, trouxe para o preço de hoje, 1000% de valorização Sanepar. Então, assim, até uma empresa badalada na boca de todo mundo, né, que a gente até comentou aqui, a dita, previdenciária, teve uma performance bem acima, bem superior ao ETF da BOV. 2, diz respeito ao imposto de renda. Se eu tiver uma posição em Sanepar e uma posição no ETF e vendo abaixo de 20 mil por mês, Sanepar eu estou isento, porque é uma ação. O ETF eu não estou isento. Um ETF, eu preciso recolher o imposto de renda. 2, o dividendo que Sanepar paga vem para minha conta líquido isento de imposto de renda. O dividendo pago pelas ações que estão no ETF vão para o ETF, vão para o caixa do ETF e realocados dentro do próprio ETF. Logo, se você tiver 10 milhões de reais, juntei 10 milhões ao longo de anos num ETF e juntei 10 milhões de reais ao longo de anos em Sanepar, você com o ETF não vai receber o dividendo líquido no teu bolso, você com o Sanepar vai receber o dividendo líquido no seu bolso. Então, em resumo, frigir dos ovos, a grande vantagem do ETF é você não ter que parar para aprender a ganhar 1000% ao longo dos anos. É isso. Eu não quero parar para aprender a analisar para ganhar 1000%. Eu quero ficar quietinho, ganhando menos, mas não tendo que analisar absolutamente nada. Tá? Em linhas gerais e de forma irônica, basicamente isso. Ou seja, o ETF, ele te livra da análise, ele te livra da necessidade de aprender o FIA Black, ele te livra de ter que ficar com a bunda numa cadeira, né, e olhar um DRE, olhar uma companhia, saber onde pôr teu dinheiro, comprar nos melhores momentos. Ele vai te livrar disso. Quer dizer, nos melhores momentos não que você vai ter que comprar ele no melhor momento. Ele te livra dessa necessidade de análise. Porém, ele também te tira a possibilidade de multiplicação muito forte. E é algo natural, algo racional, uma vez que o ETF, ele leva a diversificação ao máximo, né? Nós temos aí 60 e tantas ações dentro do índice Bovespa, eu acho. Acho que é isso, 60 e poucas. Ou seja, você compra um ETF, você está comprando uma carteira com 62 ativos. Logo, você está altamente diversificado. Se eu comprar só Sanepar, eu só comprei um ativo. Eu estou altamente concentrado. Então, é a prática do que eu falo. Ou seja, concentrou, a chance de explodir o capital, acertar, multiplicar é enorme. Diversificou, diluiu, a chance de multiplicar o capital reduz drasticamente. Porém, se você errar, né, dificilmente você vai ver a bolsa caindo 60%, né, e você vê ETFs, você vê a ação caindo 50%, 60% com muita tranquilidade. Tá? Pode acontecer, principalmente em crises. Em linhas gerais, a grande diferença do ETF para uma ação em si é essa. Beleza, pessoal? É isso.